Semana 17 da NFL e o povo Paulo está aqui. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal. Deixa seu like, deixa seu comentário e vamos que vamos. Semana 17 da NFL chegando. Te falo, na semana 16 a zebra tava um pouquinho safadinha. Eu tinha falado Baltimore Ravens amassando o São Francisco 49ers nos últimos 6, 7 Monday Night Footballs. A gente teve zebras, né? E os Ravens espancaram os Niners. Que tal os Raiders indo pro Arrowhead Stadium vencendo os Chiefs, a terceira derrota seguida dos Chiefs, jogando em casa. O time tem campanha negativa em casa nessa temporada, uma coisa realmente incrível. Quase que os Chargers com Easton Stick venceram o Buffalo Bills, né? Os Bills chutando um field goal no último segundo para vencer a partida. Então a zebra tava um pouquinho sapeca na semana 16. E vamos que vamos com palpites para todos os jogos aqui dessa rodada, com foco também nas apostas. E os Browns e Jets dão um pontapé inicial aqui para essa rodada, com uma partida acontecendo lá em Cleveland e o Joe Flacco jogando bem demais ultimamente, cara. Quer dizer, é basicamente uma garantia de 300 jardas sempre quando ele pisa no gramado. Amassou a defesa do Houston Texans na semana passada. Cleveland ainda sonha com a melhor campanha da conferência, só que ele enfrenta uma belíssima defesa, tá? Uma defesa que na semana passada vacilou um pouquinho no segundo tempo. Os Jets conseguiram a vitória por 30-28 em cima do Washington Commanders, mas é uma defesa que é extremamente agressiva nas trincheiras, a gente sabe disso, e o DJ Reed e o Sauce Gardner são dois dos melhores cornerbacks da NFL. Então, eu acho que a gente vai ver um jogo de poucos pontos. Eu não vejo os Jets pontuando contra o Cleveland Browns com qualquer frequência lá em Cleveland. A defesa dos Browns é de perto de 10 pontos por partida jogando em casa, tá bom? Então eu acho que os Browns vão vencer essa batalha nas trincheiras, muita pressão em cima do Trevor Siemian, ao meu ver, o jogo inteiro. Eu acho que Cleveland vence o jogo por 17-3, mas eu acho que os dois quarterbacks vão lançar uma interceptação, né? O Siemian lançou pelo menos uma aqui nos últimos 2 jogos e o Joe Flacco em todas as partidas aqui com os Browns lançou pelo menos uma interceptação. Então eu vou numa múltipla safadinha, né? Joe Flacco e Siemian, os dois acima de 0,5 interceptação, pagando 2,41 para cada real apostado lá na Stake. E aproveite o código aqui, Povo Paulo, que no seu depósito inicial você ganha 100%, até R$500 do que você depositar, ok? Cowboys e Detroit Lions. Jogaço lá em Dallas, onde os Cowboys venceram os últimos 15 jogos. Os Cowboys têm uma média de 39,9 pontos por partida em casa, 21 pontos fora de casa. A diferença realmente é pra lá de imensa. E a defesa do Detroit, embora tenha conseguido 4 interceptações contra o Nick Mullins na semana passada, também se deu um caminhão de jardas aí para o Jefferson, né? O Jefferson, Justin Jefferson, o Jetas, ok? Então eu acho que o CeeDee Lamb, que jogou bem na última rodada contra os Dolphins, especialmente no primeiro tempo, vai ter as suas jardas. E eu sinceramente vejo o Dak Prescott, Nick Mullins teve 400 jardas na última rodada, também passando das 300 jardas nessa partida. O que pega? A defesa dos Cowboys joga muito melhor em casa do que fora de casa, e eu acho que o Jared Goff é propenso a lançar algumas interceptações. Eu vejo o Dallas Cowboys vencendo a batalha dos turnovers. O time perdeu pela primeira vez depois de uma derrota em 10 partidas na semana passada contra os Dolphins. Então, nas 9 partidas anteriores, depois de uma derrota, o time venceu. E aí, na semana passada, sofreu a segunda derrota consecutiva. Eu acho que os Cowboys voltam com tudo. Eu acho que eles vencem o Detroit Lions por 33-27. Numa batalha muito interessante, e eu acho que eu vou numa múltipla aqui do CeeDee Lamb conseguindo pelo menos 100 jardas recebidas e Dak Prescott acima de 281,5 jardas, né? Essa múltipla paga 2,66 para cada real apostado. Acho que é uma aposta interessante aqui, acho que o ataque dos Cowboys vai fluir. Ravens e Dolphins, jogo acontecendo lá em Baltimore. Nossa, os Ravens simplesmente amassaram o São Francisco 49ers. Lamar Jackson é o MVP da liga nesse momento. A defesa de Baltimore está simplesmente voando. Mas é interessante que o time joga melhor fora de casa do que em casa, e às vezes depois de uma vitória desse tamanho existe uma ressaca.
E a mesma coisa com o Miami. Só que eu vejo o Miami agora finalmente com confiança que consegue vencer um time com mais vitórias do que derrotas depois da vitória contra os Cowboys aí na semana passada. As equipes se enfrentaram na semana 2 de 2022 e o Tua teve o melhor jogo de sua carreira. 6 touchdowns, 469 jardas e virou um 35-14 no quarto período. Foi um jogo realmente espetacular, um dos melhores da história do Miami Dolphins. As duas defesas estão voando, a defesa do Baltimore fica um pouquinho acima da defesa do Miami, mas desde a semana 8, a defesa dos Dolphins é a melhor da NFL em pontos por jogo e a do Baltimore é a quinta melhor. Então Lamar Jackson pode ter problemas, ele que nunca perdeu um jogo em casa em dezembro. 9 vitórias, nenhuma derrota. Eu acho que vai ser um jogaço, melhor ataque da liga em pontos contra a melhor defesa da liga em pontos, mas eu acho que Baltimore Ravens, que é favorito por 3,5, vai vencer por 24-20. São Francisco e Washington, né? O jogo acontecendo lá em Washington. Cara, eu acho que os 49ers simplesmente vão trucidar o Washington Commanders nessa partida, tá bom? Os 49ers são favoritos por 13 pontos e meu placar é 48-17. Agora, tem algumas questões na linha ofensiva, com alguns jogadores aí um pouquinho baleados, é uma semana curta, isso é algo pra gente ficar de olho. O Brock Purdy também saiu baleado, então se o Sam Darnold jogar, talvez São Francisco não cubra o spread, mas o Washington joga tão mal em casa, cara. E vai ser o Jacoby Brissett. Eu sinceramente não acho que ele tem mobilidade pra lidar com o front seven aí do São Francisco. Acho que São Francisco vem com tudo depois de uma derrota complicada e eu acho que vai simplesmente atropelar. Eu vejo o Brock Purdy lançando, se ele jogar, né, para mais do que 3 touchdowns. Eu vejo o Christian McCaffrey correndo para mais do que 100 jardas. E a aposta que eu gosto aqui mesmo é São Francisco menos 13, o over, 49,5 pontos. Acho que a gente vai ver mais pontos do que isso. E eu acho que os Niners vão anotar mais do que 30 pontos, tá? Então tem uma apostinha lá na stake. Niners mais do que 30,5 pontos, pagando 1,81 para cada real. Eu vou nessa aposta. Bucks e Saints, jogo acontecendo em Tampa no início da temporada. Tampa venceu New Orleans por 26-9 lá em Nova Orleans. Bom, o Marshawn Lattimore, que já teve sucesso em sua carreira contra o Mike Evans, não vai jogar nessa partida. E o Mike Evans vem pegando fogo ultimamente. Eu acho que os Bucks vão vencer essa partida, são 4 vitórias consecutivas. Eu não consigo confiar no Derek Carr e a linha ofensiva aí do Saints contra essa defesa que simplesmente está voando. E o Baker Mayfield, ele tá protegendo a bola, ele tá jogando bem demais, ele tá jogando com confiança. E eu sinceramente acho que os Bucks vão vencer, ok? O Rashad White tá jogando cada vez melhor e eu senti que os Saints tiveram problemas contra o Kyren Williams no último jogo contra os Rams, então vamos ficar de olho aí no Rashad White. A linha ofensiva dos Saints eu acho que pode ter problemas nessa partida e eu acho que isso daí pode ser uma diferença importante na vitória dos Bucks por 24-16, né? Os Bucks são favoritos por 3 pontos, é muito difícil varrer um oponente da sua divisão, mas eu acho que Tampa vive um momento bem melhor e eu acho que com a derrota os Saints vão ser eliminados dos playoffs. Bills e Patriots. Os Bills são favoritos por 12 pontos, eles não cobriram os últimos 7 jogos em que foram favoritos por pelo menos 10. Eu tô ansioso para ver o Josh Allen contra essa defesa aí do Bill Belichick. É uma defesa que simplesmente é excepcional contra o jogo terrestre. Ninguém corre contra New England. Então, se eles conseguirem neutralizar o James Cook, aí o Josh Allen vai ter que talvez resolver essa parada com o braço. A gente viu altos e baixos do Josh Allen na semana passada, na semana anterior contra os Cowboys. Ele não foi muito exigido porque os Bills dominaram as ações aí nas trincheiras. Buffalo vai vencer o jogo. Os Patriots vêm de uma vitória contra o Denver fora de casa, mas Buffalo é bem melhor que o Denver. Eu acho que os Bills vencem a partida, mas eu acho que o Josh Allen vai ter alguns problemas e eu consigo ver alguns turnovers aqui do Allen nesse jogo. Aqui eu não acho que New England vai fazer muita coisa ofensivamente contra a fortíssima defesa aí do Buffalo Bills, tá? As equipes se enfrentaram na semana 7, a gente lembra o que aconteceu, o New England conseguiu a zebra, tá? É outro momento, era semana 7, agora semana 17, muito diferente, né? Mas eu acho que os Bills ganham. E se vencerem, tem 5 cenários para Buffalo já garantir a sua vaga na pós-temporada. Se vencerem,
né, e os Steelers perderem para Seattle em Seattle e Cincinnati perder para Kansas City em Kansas City, duas coisas extremamente plausíveis, o Buffalo já garante a sua vaga na pós-temporada. Eu acho que os Bills vencem por 7. 12 pontos é muita coisa, acho que não cobrem o spread, não. Eagles e Arizona! Jogaço lá em Filadélfia. Os Eagles são favoritos por 10 pontos e meio, né? Considerável aqui. Foram grandes favoritos também contra os Giants, não cobriram o spread aí no último jogo. Eu acho que Filadélfia não tá jogando muito bem, não. São 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Eu acho que falta uma identidade clara nesse time, né? Então, muitos altos e baixos. O jogo terrestre às vezes funciona, às vezes não. Jalen Hurts às vezes joga muito bem, às vezes não. A defesa tem sido inconsistente e isso me preocupa pensando em pós-temporada. Só que a Arizona não é uma grande equipe e eu acho que Filadélfia vai vencer esse jogo por 31-20. Em 4 dos últimos 5 jogos, um corredor passou das 100 jardas contra o Arizona. Então vamos ficar de olho também no DeAndre Swift, que teve 92 jardas contra os Giants aí na última rodada. Eu acho que é capaz dele carregar a bola umas 15 a 20 vezes. E eu gosto dele talvez passando das 100 jardas nessa partida. Eagles 31, Arizona 20. Texans e Titans. As equipes se enfrentaram o quê? Há 2 semanas, da semana 15, né? E o Houston venceu lá em Tennessee sem o CJ Stroud. CJ Stroud deve voltar para essa partida. Will Levis, que não jogou na semana passada, também deve jogar para a equipe do Tennessee Titans. Não é um jogo de vida ou morte, porque todo mundo tá 8-7 na divisão sul da AFC, mas contando com a volta do CJ Stroud e depois da derrota complicada contra Cleveland na semana passada em casa, eu acho que Houston vem com tudo. Eu acho difícil o Houston perder 2 partidas seguidas em casa. Tá bom? Então eu vou dos Texans, que são favoritos por 4,5, vencendo esse jogo por 24-20. Os Titans têm sido muito competitivos nessa temporada, são 7 jogos decididos por uma posse de bola, tá bom? Mas eu acho que a defesa do Houston tá defendendo muito bem o jogo terrestre. Eu acho que vai conseguir forçar alguns turnovers aí do Will Levis, e eu acho que isso daí vai ser importante na vitória. Eu acho que CJ Stroud vai jogar melhor que o Levis. Jacksonville e Carolina. In my mind, I'm going na Carolina. Esse jogo, na verdade, é em Jacksonville. Carolina! Os Jaguars são favoritos por 6,5 pontos, mas esse jogo, eu quero distância desse jogo como apostador. Por quê? Porque eu não sei quem vai ser o quarterback, não sei se o quarterback tá saudável, ok? Vai ser o Trevor Lawrence, vai ser o CJ Beathard, quem que vai jogar? Com o Trevor Lawrence saudável, eu acho que Jacksonville pode vencer por 2 touchdowns, embora o time tenha uma campanha negativa em casa, e Carolina tem uma defesa top, né? A 5ª melhor defesa da NFL em jardas, né? Top, é a 5ª, número 5 em jardas cedidas, uma defesa boa, né? Se deu 33 pontos na semana passada, um pouquinho demais. Carolina 0-8 fora de casa. Ainda não venceu um jogo fora de casa. Jacksonville tem 4 derrotas consecutivas, jogo meio complicadinho, e o Bryce Young jogou bem na última rodada, 312 jardas, 30 pontos no placar. Será que ele vai encontrar o seu melhor futebol americano aqui nessas últimas 2-3 semanas? É algo pra gente ficar de olho. A defesa do Jacksonville tem cedido algumas jardinhas aéreas aqui nas últimas rodadas, tá? Eu acho que Jacksonville vence por 23-16, mas precisa jogar muito melhor para ser levado a sério aí nos playoffs, se é que vai chegar na pós-temporada. Bears e Falcons. Jogão lá em Chicago. Os Bears venceram os últimos 4 jogos em casa, e Atlanta tem sido muito diferente em casa e fora de casa, especialmente o ataque dos Falcons. Eu tô gostando demais da defesa do Chicago Bears. São menos de 15 pontos por partida cedidos aí nas últimas 4 nos últimos 4 jogos. São 12 interceptações nas últimas 5 partidas, né? Enfrentando aí o Heineke, que na semana passada teve um jogo limpo aí contra o Indianapolis, uma vitória expressiva por 29-10. O Michael Pittman não jogou, isso prejudicou demais o ataque do Indianapolis Colts, tá? Eu acho que os Bears vão vencer, sinceramente. Eu acho que Chicago vence. Atlanta, nos últimos 15 jogos fora de casa, venceu apenas 3, anotou menos do que 16 pontos por partida nesse período. E eu vou de Justin Fields tendo um jogo melhor aí que o Heineke, e Chicago vencendo por 23-19. E outra aposta que eu gosto também, que acho que tá pagando bem, Chicago mais do que 20,5 pontos nessa partida, pagando 2,3 para cada real apostado, tá bom? Eu acho que os Bears vão vencer por 23-19. Que tal os Rams e os Giants? Os Rams estão jogando bem demais, são favoritos por 5,5 pontos
lá em Nova York. Nova York vem de uma derrota complicada aí contra o Philadelphia Eagles. Pra mim, a grande diferença é Matthew Stafford, 14 touchdowns, uma interceptação nos últimos 5 jogos, contra quem? Tyrod Taylor, que saiu no banco na semana passada e agora vai ser o titular. Não tem como, na minha visão, não apostar aqui nos Rams, num jogo crucial, porque os Rams enfrentam também os 49ers na semana 18, então eles vão ter que tratar esse jogo como se fosse o Super Bowl, pra te falar a verdade. Não podem perder essa partida, ok? E eu acho que eles vão ganhar. São pelo menos 28 pontos nos últimos 5 jogos. Kyren Williams, 6 jogos consecutivos com pelo menos 100 jardas de scrimmage. Eu acho que o Aaron Donald contra essa linha ofensiva aí de Nova York vai levar a melhor. Acho que vai ter pressão em cima do Tyrod Taylor o jogo inteiro. E eu acho que a gente vai ver mais um ótimo jogo do Matthew Stafford, que tem uma sequência de 5 jogos consecutivos com pelo menos 2 touchdowns. Então eu vou de Rams vencendo por 30-20, cobrindo o spread, né, de 5,5 pontos. Eu gosto do over também, mais do que 42,5 pontos anotados nessa partida. E eu gosto dos Rams, essa aposta também safadinha. Rams mais do que 23,5 pontos, pagando 1,83 para cada real apostado lá na stake. Lembrando, você entra lá, você faz o seu depósito inicial com o código Povo Paulo, você ganha o dobro do seu depósito, né, até R$500. Raiders e Colts! Cara, eu quero uma distância imensa dessa partida, me desculpem, tá? Os Raiders vêm de uma grande vitória contra o Kansas City Chiefs, a defesa tá jogando bem demais, cara. A defesa dos Raiders ultimamente brilhando. Eu acho que se o Michael Pittman não jogar, e é possível que ele não jogue, ainda tá no protocolo de concussão, eu não vejo como que os Colts vão gerar muito ataque. Então eu tô contando com a ausência aí do Michael Pittman nessa partida, e eu tô achando que o Aiden O'Connell vai ter pelo menos uma jarda lançada depois do primeiro quarto nessa partida, tá? Ele teve um total de 0 contra o Kansas City depois do primeiro quarto, mas mesmo assim os Raiders ganharam lá no Arrowhead Stadium, uma coisa simplesmente bizarra, por 20-14, tá? Os Falcons correram bem com a bola na semana passada contra essa defesa de Indianapolis. Eu acho que os Raiders vão conseguir estabelecer um pouquinho o jogo terrestre. Eu acho que o Aiden O'Connell vai jogar um pouquinho melhor. E de novo, Michael Pittman fora para Indianapolis, eu acho que o time vai sofrer. Os Raiders ainda sonham com uma vaga nos playoffs. Eu acho que eles ganham por 20-17, cara. Numa zebra pra lá de safadinha lá em Indianapolis. Indianapolis é favorito por 3,5 pontos. A minha aposta na partida não é uma vitória dos Raiders como apostador, e sim os Raiders cobrindo o spread de 3,5 aqui nesse jogo. Que tal o Seattle Seahawks e o Pittsburgh Steelers? Jogo acontecendo em Seattle. Mason Rudolph, como que ele vai lidar com o barulho lá no Lumen Field? Eu acho que ele não vai lidar muito bem. É um torcedor que faz muito barulho. Uma coisa é você jogar em casa e produzir em alto nível, outra coisa é você não conseguir escutar nada e ter que comunicar com os seus jogadores pré-snap. Então, esse é o segundo jogo como titular, enfrentando aquela defesa naquele estádio. Eu, sinceramente, não confio muito no Pittsburgh Steelers nessa partida. Seattle cobriu os últimos 4 jogos, é favorito por 3,5. Pittsburgh 1,3 cobrindo o spread nos últimos 4 jogos. Conseguiu a vitória na semana passada contra o Cincinnati Bengals, atropelou os Bengals, correu bem com a bola na partida, roubou a bola do adversário, mas eu acho que Seattle é melhor que Cincinnati e joga em casa. Então eu vou de Seattle vencendo por 26-19. Chiefs e Bengals. Cara, os Chiefs são favoritos por 7 pontos. É bastante, hein? 3 vitórias, 5 derrotas nos últimos 8 jogos para Kansas City. Perderam os últimos 3 jogos, como já dissemos, em casa. Patrick Mahomes, 2 vitórias em 5 jogos na carreira contra os Bengals. Então tem muita coisa aqui pra gente ficar de olho. Agora, não tem Joe Burrow, né? Então essas derrotas foram contra o Joe Burrow, agora o Jake Browning, que teve 3 interceptações na semana passada, depois de uns 3 jogos bem bons, tá? Ja'Marr Chase não jogou na semana passada, pode ser que ele jogue nessa partida, isso deve ser bem importante. Uma coisa que me chama a atenção, a linha ofensiva aí dos Bengals contra a defesa do Kansas City, tá? Será que o Jake Browning recebe um pouquinho de proteção? Porque essa defesa de Kansas City tá jogando em altíssimo nível. Se deu apenas 6 pontos, 2 field goals pro ataque dos Raiders aí na semana passada. Eu acho que Kansas City vence o jogo, mas o Lou Anarumo, o coordenador defensivo dos Bengals, parece que sempre quando joga contra o Patrick Mahomes, faz alguma coisa interessante para enganá-lo. Então, 7 pontos, pode ser que vença por 2 touchdowns, óbvio, né? Mas, cara, eu não apostaria em Kansas City vencendo esse jogo cobrindo o spread.
né? Então eu acho que os Chiefs vencem o jogo 22-16, mas cobriu o spread de 7, eu não apostaria nisso não. Chargers e Broncos. As equipes se enfrentaram há 2 semanas. Denver foi lá para Los Angeles e deu uma surra nos Chargers 24-17. Mas o momento agora é completamente diferente. Os Broncos perderam 3 dos últimos 4 jogos, o Russell Wilson agora foi colocado no banco, Jarrett Stidham vai ser o titular, e eu acho que Denver vive um momento que, olha, você coloca o quarterback titular no banco, é porque você não tá pensando em pós-temporada, é um tremendo balde de água fria. E o Easton Stick, quarterback dos Chargers, jogou melhor na semana passada contra os Bills, quase que eles venceram o Buffalo Bills, e eles não vão querer perder de novo aí pra Denver, né, ser varridos aí pelo Denver Broncos. Eu acho que os Chargers vêm com ânimo diferente para essa partida, e eu acho que eles vão conseguir a zebra lá em Denver, né? Seria uma zebra realmente safadinha, mas eu vejo os Chargers vencendo essa partida por 21-20, com o Jarrett Stidham não produzindo em alto nível. Que tal os Packers e os Vikings? Nossa, cada jogo difícil também de prever aqui, né? Eu te falo, cara, eu quero distância desse jogo como apostador, ok? Os Vikings amam mandar blitz, Jordan Love tem sido um espetáculo contra a blitz. Os Vikings já venceram os Packers nessa temporada e amassaram o Jordan Love. Esse jogo foi na semana 8, tá? Foi o terceiro pior jogo em jardas dos Packers nessa temporada aí na semana 8. Mas eu vejo um Love diferente. 13 touchdowns, 1 interceptação nos últimos 6 jogos. Enfrentou a boa defesa do Carolina na semana passada e conseguiu produzir pontos fora de casa. Eu confio na defesa de Green Bay? Não, eu não confio. Não, eu não confio. E o Jair Alexander foi suspenso aqui dessa partida. E tem o Justin Jefferson. Justin Jefferson que tem 353 jardas nos últimos 2 jogos contra os Packers em casa. Eu espero mais um ótimo jogo dele, mas eu não sei quem vai ser o quarterback do Minnesota Vikings. Como que eu vou apostar nos Vikings? 6 interceptações nos últimos 2 jogos aí pro Nick Mullins. Será que vai ser o calouro de Aaron Hall? Ninguém sabe. Eu vejo muito mais certeza na posição de QB para Green Bay do que para Minnesota, e é por isso que eu vou com os Packers vencendo essa partida por 26-24 fora de casa, mas eu não vou apostar nesse jogo, eu quero a distância dessa partida. Ok, my dears, 16 jogos maravilhosos, 75% dos times ainda tem uma chance aí de chegar à pós-temporada, esse percentual vai descer bastante depois dessa rodada, mas vai ser um espetáculo. Não se esqueça, depósito inicial lá na Stake, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você recebe o dobro, até R$500 do seu depósito. Você vai lá, deposita 500, você fica com 1.000, tá? Uma oportunidade aí para você ir lá e brincar um pouquinho, né? Com as apostas, com os jogos aí da NFL, beleza? Usando o código Povo Paulo. Vou deixar aqui embaixo. Valeu? Um abraço a todos vocês. Excelente rodada para todos nós. Semana 17 chegando com tudo. Ok, my dears? Deixa seu like, deixa seus comentários. Falamos em breve. Não se esqueça de se inscrever no canal também, seu safadinho, ok? Abraço, tchau!